Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje trataremos, uma vez mais, sobre a questão dos gases de efeito estufa a nível mundial. Mas dessa vez eu resolvi tratar esse assunto de uma maneira mais específica, ou seja, tratando da atividade econômica por setores: o setor primário agrícola, o setor industrial secundário e o setor terciário de serviços. Apenas em termos quantitativos, para se ter uma ideia, em 2017, as emissões mundiais de gases de efeito estufa foram da ordem de 54 gigatoneladas de equivalente dióxido de carbono, ou seja, CO2. Todos os gases de efeito estufa, eles foram convertidos a CO2, sendo que 3/4 dos gases de efeito estufa são CO2, ou seja, dióxido de carbono. O que está acontecendo é o seguinte: aquelas atuais emissões de gases de efeito estufa, elas estão sendo superiores ao que a Terra tem capacidade de absorver através dos oceanos e através da fotossíntese, por exemplo. E causam o que nós estamos sabendo, que é o aquecimento global, que induz as mudanças climáticas, não é? Com relação aos gases de efeito estufa, eu vou apresentar aqui os três principais, ou seja, o dióxido de carbono, ou CO2, ele representa 75% das emissões de gases de efeito estufa. Ele tem um potencial de aquecimento global igual a 1, dessa maneira como foi colocado. A duração do CO2 na atmosfera é muito grande. Ele dura, daqui 100 anos, os gases de efeito estufa que nós emitimos hoje, metade dele, dessa quantidade que foi emitida hoje, ela estará ainda em cima de nossas cabeças daqui 100 anos. Porque é um dióxido de carbono, e como todo óxido, ele tem a mania de ser estável. O segundo gás de efeito estufa é o metano, o CH4. Ele corresponde a 17% das emissões. Só que o potencial de aquecimento global dele é de 25, ou seja, ele é 25 vezes mais danoso do que o CO2. E tem uma vantagem, que ele dura, em geral, 10 anos na atmosfera. Depois nós temos o terceiro gás mais importante de efeito estufa, que são os óxidos nitrosos, de nitrogênio. Eles representam aproximadamente 8% das emissões de gases de efeito estufa. O potencial de aquecimento global desse gás é 300 vezes superior ao CO2, que é 1. E ele dura 100 anos. E tem também o gás de efeito estufa, que representa 60%, que eu não vou tratar desse assunto, que é a água, o vapor de água. Mas como esse vapor de água ele não aumenta, a quantidade de água no planeta, ela é fixa, digamos assim, ela não altera. O que pode acontecer com mais temperatura, ter mais vapor de água e menos vapor de água, mas a gente esquece porque, apesar de ser um gás de efeito estufa, ele não aumenta nem diminui. Finalmente, eu quero lembrar de
outro aspecto importante, que é o seguinte: o uso de energia fóssil é o grande vilão da história, que é o principal responsável pelas emissões de CO2 que é usada para energia. E 82% aproximadamente, se não mais, da energia primária consumida no planeta é fóssil, ou seja, ela emite essencialmente CO2. Agora, eu vou lhes convidar para observar esse gráfico que vai ser apresentado, que demonstra a situação do planeta Terra com relação às emissões de gases de efeito estufa resultante das atividades de produção e consumo mundial de bens e serviços. Vamos começar pelo setor secundário, ou seja, o setor industrial. Nesse setor secundário, eu incluí a mineração, que em geral na economia é tratada no setor primário. Esse segmento, esse setor secundário, é responsável por aproximadamente 44% das emissões de gases de efeito estufa do planeta. Esse gráfico em forma de pizza, que está repartido, nós vamos pegar o que está marcado 20% azul. 20% das emissões de gases de efeito estufa são originários das centrais elétricas que usam o carvão para a produção de eletricidade. É único e exclusivamente para a produção de eletricidade. Da mesma maneira que os 7% de cor de abóbora são também centrais elétricas que usam gás natural, essencialmente o gás natural, e um pouco de óleo combustível para a produção de eletricidade. Então, 20% mais 7% significa que 27% das emissões globais de CO2 são para a produção de eletricidade no planeta. As pessoas pensam que é essencialmente hidrelétrica, sobretudo no Brasil. Então, só para esclarecer um pouco, 67% da eletricidade que é produzida no planeta, ela é de origem fóssil. Ela é feita com carvão, ela é feita com gás natural. Um pouco de petróleo. O petróleo é muito pouco usado para isso. O gás principal de emissão dessas centrais elétricas é CO2. Emite muito pouco metano e muito pouco óxidos nitrosos. O restante da energia elétrica, que não é feita com combustíveis fósseis, ela vem 16% da energia elétrica é hidráulica, 10% é nuclear, sendo que a eólica e o solar correspondem a 7%, entre 6% e 7% do total da energia. Há uma tendência hoje a converter as centrais a carvão em centrais a gás, porque o gás natural emite CO2, mas emite a metade do que o carvão. Esse é um problema espinhoso para ser resolvido, porque muita gente acredita que nós vamos resolver essa questão com solar e eólico, que não é tão evidente. Em seguida, nós vamos passar a observar os 6% de cor cinza. Esses 6%
do setor industrial corresponde essencialmente à produção de cimento. E ele está colocado à parte porque ele é extremamente danoso para o meio ambiente. Ele é danoso porque ele emite CO2 de duas maneiras. Ele emite, para poder produzir o cimento, você tem que usar um combustível fóssil. Para calcinar o calcário, que é o CO3, você usa energia fóssil que emite essencialmente CO2. O calor decompõe o calcário, a molécula de calcário, ele rompe a molécula de calcário, ficando de um lado a cal, o CaO, a molécula CaO, e libera também CO2 na atmosfera. Quer dizer que, pela ruptura da molécula de calcário, libera CO2 e também pelo uso do combustível fóssil. Só para vocês terem uma ideia, a produção mundial de cimento hoje ela é de 4,6 bilhões de toneladas no planeta, sendo que os chineses produzem a metade disso. Isso dá mais de meia tonelada para cada habitante do planeta, ou seja, 600 quilos. E não se faz cimento com eletricidade, não se faz cimento com energia solar, nem eólica, nem com nenhuma renovável. Até poderia fazer algumas circunstâncias, mas vai custar tão caro, vai exigir tanta energia que não vale a pena. Então, esse é um outro problema, porque, na verdade, o cimento substituiu a madeira e a pedra, porque antes as casas eram feitas de pedra, de madeira, as portas, as janelas, o uso da madeira era muito grande. Isso foi substituído por quê? Pelo cimento, pelo alumínio e pelo aço, ferro, que são três componentes que liberam, para poder produzi-los, você libera CO2. Enquanto que se a gente usasse a madeira, você estaria fixando esse CO2 através da fotossíntese. Mas, evidentemente, que para uma quantidade dessa de produção de cimento, nós teríamos que, teríamos que ter 3 florestas amazônicas, não sei, teríamos que ver o cálculo. E se alguém já viu os vídeos de promoção da China, dá para perceber exatamente aquelas estradas faraônicas que eles fazem, a quantidade de cimento que não vai ali. Esse é um problema bastante complicado de ser resolvido. Agora nós vamos passar para os 11% amarelo. Esses 11% amarelo aqui correspondem às demais indústrias. A siderurgia, a indústria metalúrgica, mecânica, as extrativas minerais, a produção de indústria química, alimentar, as refinarias, as cerâmicas, enfim, o setor industrial. Esse setor, ele usa carvão, gás é bastante diversificado, e petróleo, usam biomassa também, lenha, né? E emite essencialmente CO2, mas tem uma parte pequena de metano e também de óxido de nitrose. Por exemplo, o setor de siderurgia, ele usa essencialmente carvão ou gás, né? Os alto-fornos, por exemplo, para a produção de aço, consomem 4% desses 11%. A produção de aço no planeta hoje é da ordem de 1,8 bilhões de toneladas no mundo. E também não se faz com energia elétrica. Se usa o carvão, essencialmente o carvão e o gás. No que é possível usar a eletricidade, se usa. Mas tem que ver se essa eletricidade é feita com o quê? Se é nuclear, se ela é feita com combustíveis fósseis.
Aqui, nesse ponto, nós terminamos o setor secundário. Agora eu vou apresentar para vocês o setor de serviços, que, na verdade, estão resumidos em dois. Os 5% azul claro aí, que vocês estão vendo, ele corresponde às emissões provocadas pelo setor residencial e comercial. É muito importante, em certas regiões do planeta, o aquecimento de imóveis, tanto para residência quanto para imóveis comerciais, escritórios, etc. E o aquecimento de água. E também é usado para cocção de alimentos, né? Também está incluída aqui as energias da biomassa, essencialmente energias fósseis que emitem CO2, essencialmente o setor de CO2. A biomassa, lenha, é bastante importante, mas, em tese, se a gente queima um tronco de lenha, uma lenha, se a gente planta uma árvore, a gente pode recuperar aquele CO2 que foi liberado pela combustão da lenha, né? Mas, na maior parte do setor residencial e comercial, se usa óleo combustível, até o gás de cozinha que a gente usa em bujão, ele faz parte disso aí, né? Ele representa apenas 5%. E é onde, em parte, é possível, por exemplo, a parte de aquecimento através do solar térmico é possível, aquecimento de água é possível com energias renováveis. É um setor complicado, inclusive, de levantar os dados, mas é mais ou menos isso aí, o que se tem de consumo das residências e do setor comercial no mundo. Agora nós vamos passar para o setor de transportes. Esse é o sistema sanguíneo da sociedade termoindustrial. Essa nossa sociedade termoindustrial, tal como nós estamos vivendo, ela seria impossível sem esse segmento. É o setor de transporte. O setor de transporte emite 14% dos gases de efeito estufa, essencialmente CO2. Evidentemente que tem um pouquinho de metano, um pouquinho de óxido nitroso, mas é essencialmente energia fóssil, e uma energia fóssil, a mais nobre delas, é o petróleo. Tudo isso aqui, o meu óculos, esse calendário que está aqui, esse telefone, essa camisa, tudo que está aqui em volta chegou até a minha pessoa graças ao petróleo. 95% de tudo que é transportado no mundo é feito graças ao petróleo. Isso é importante se ter em mente, porque as pessoas têm lei, e a gente vê na imprensa, dizendo que o carro elétrico vai resolver, etc. Bom, nós vamos ver. Agora, como é que vamos repartir esses 14% segundo as modalidades de transporte? Então, os 14%, 6% são os veículos de passeio. Os veículos de passeio. Os veículos individuais. Eles representam 6% dos 14%. Há hoje no planeta aproximadamente 1 bilhão e 400 milhões de veículos de 4 rodas. Ou seja, que tem um veículo para cada 5,5 habitantes do planeta.
Só para vocês terem uma ideia, que somente esses veículos que chamam SUV, SUV, que começaram a aparecer há 18, 20 anos atrás, eles ganharam mercado. Eles fizeram esse segmento de veículos individuais aumentar as emissões de CO2 em 20 a 25%. Porque são motores mais possantes, então eles consomem mais combustível, e combustível fóssil, usando mais combustível fóssil, ele emite mais CO2. Só para vocês terem uma ideia, no Brasil, a frota de veículos de passeio passou de aproximadamente 30 milhões em 2000 para 96, 97 milhões atualmente. Isso significa um aumento brutal de emissões de CO2. E há os otimistas que pensam ainda no crescimento, acham que vão aumentar o número de veículos no planeta, em 20 anos mais, estará na faixa de 2 bilhões e meio, uns chegam até a imaginar 3. Eu tenho as minhas dúvidas. Agora, há uma expectativa muito grande das pessoas com relação à utilização de energia, da eletricidade para os veículos individuais. É verdade. A vantagem que tem é que vai diminuir as emissões de partículas de enxofre, etc., que é da combustão dos motores térmicos. Mas depende de como é feita a eletricidade. E, por outro lado, os rendimentos são baixos e a gente não sabe muito bem estocar energia elétrica. Inclusive, há um problema de limitação que é com relação que ela exige uma série de minérios, inclusive o lítio, que não são raros. Agora nós vamos passar para o outro modo de transporte, que são os veículos de carga, são os caminhões. Os caminhões representam 4% das emissões de gases de efeito estufa. Esses caminhões, eu não sei se vocês têm ideia, eles são fundamentais para o abastecimento, sobretudo das grandes metrópoles, das megalópolis. Uma cidade como São Paulo, que é uma cidade que não é das maiores que existe no planeta, as cidades gigantescas, ela é constantemente abastecida por um fluxo contínuo e tenso de mercadorias de tudo quanto é tipo, constantemente. Você tem aí um estoque para 5, 10 dias numa grande cidade como essa. E ela necessita desses caminhões. Tanto é que quando há uma par de caminhões, aí vira um auê, é um problema seríssimo. E essa questão não se resolve facilmente caminhões com baterias elétricas, com energia elétrica. Porque atualmente, se nós formos transportar um caminhão de 30 toneladas, vai precisar uma carreta de 30 toneladas e outras tantas toneladas de outra carreta carregando a bateria. Então, não é um negócio tão simples de ser resolvido. O caminhão, o abastecimento das grandes cidades é vital. Todo mundo sabe que o que separa a barbárie, não sou eu quem digo, que separa a barbárie da civilização, são 5 refeições. Você deixa uma sociedade desse tamanho, uma megalópole desse tamanho, sem abastecimento, vira um caos. Sem comida, aonde vai resolver?
E isso não é de hoje. Isso não é de hoje. Roma, na Antiguidade Clássica, né, sofreu esse problema. Roma tinha 1 milhão de habitantes. Paris e Londres só alcançou 1 milhão de habitantes, não foi no século II, III da era cristã, foi no século XIX. Por quê? Porque é complicado você abastecer uma cidade com 1 milhão de habitantes. Roma não poderia ser abastecida com 1 milhão de habitantes no século III e IV por cavalos e mulas e carroças, trazendo comida do seu entorno. Até porque o cavalo e a mula, para chegar até a cidade, no seu entorno, nas proximidades, ele também tem que comer. Né? Então, Roma conseguiu ter 1 milhão de habitantes porque ela tinha um porto praticamente dentro da cidade e os barcos vinham abastecer Roma, eles vinham de toda a bacia mediterrânea, sobretudo do Nilo, mas vinha também da Espanha, vinha de todos os cantos barcos carregados de cereais, de comida, e que abasteciam Roma. Os romanos eram tão adiantados que eles sabiam, inclusive, pelo clima que ia acontecer, pela previsão do tempo que havia lá no Egito, no Nilo, eles já sabiam mais ou menos qual ia ser a produção de alimentos. Ora, Alarico, rei dos visigodos, cercou Roma em 410, depois de Cristo. Saqueou Roma. O que ele fez? Ele simplesmente cortou a comunicação do porto, onde chegavam os cereais, para a cidade. E o imperador romano o ameaçou dizendo: você não está sendo muito temerário de querer atacar uma cidade com 1 milhão de habitantes? O Alarico, que era um bárbaro, respondeu, essa é uma resposta conhecida dos historiadores: tanto melhor, porque quanto mais densa é a grama, muito mais fácil é cortar com a foice. E foi o que aconteceu. Ou seja, a população romana acabou praticando canibalismo e cedeu às exigências de Alarico. Isso é só para ter uma ideia do grande problema que nós temos e vamos ter pela frente, que é esse segmento de 4% de veículos de carga. Em seguida, nós temos 2%, que é o transporte aéreo. O transporte aéreo, 2% das emissões de gases de efeito estufa. Nós temos aproximadamente 37 milhões de voos anuais, 27 mil aviões de linha e 4 bilhões de passageiros, que é um setor que está extremamente fragilizado hoje. Esse é um problema seríssimo. Não temos como resolver isso aqui com eletricidade, renovável ou não renovável. Não sei como vai resolver esse setor aéreo. E depois nós temos o setor naval. O naval, os navios de carga hoje no mundo são na faixa de 58 mil navios de marinha mercante. Nós temos hoje, existem navios de carga que transportam 18 mil containers, um navio. Há navios que transportam 1 milhão de barris de petróleo. Não é? 90% do transporte mundial é feito por via marítima. Esse segmento emite 2% apenas das emissões de gases de efeito estufa. Foi um pouco longo nessa questão dos transportes, porque ele é vital. Agora nós vamos tratar da questão das emissões do setor primário, agrícola.
ele está dividido em duas partes, em 20% e 10%. Esses 20% que vocês estão vendo aí é essencialmente a agricultura e a pecuária, vamos dizer, no essencial, moderna. Esses 20%, desses 20%, 14,5% das emissões de gases de efeito estufa corresponde à pecuária. Não é? Essa pecuária, ela é essencialmente produtora de metano. Esse setor agrícola, o CO2 é pequeno, mas o metano é importante. Por que o metano? Porque esse metano provém da digestão, da fermentação entérica sobretudo dos ruminantes. A vaca, a cabra, o carneiro, os ruminantes. A fermentação, e aí ele tem flatulência e ele emite arrotos e puns, sobretudo os arrotos, particularmente os ruminantes, e isso emite metano. Esse metano é 25 vezes mais danoso ao meio ambiente que o CO2. Então, por isso que o peso da pecuária é muito grande. Não é? Além disso, o estrume também dele emite metano e também emite óxidos nitrosos. Há que contabilizar também que o CO2, que é sobretudo as máquinas e os equipamentos agrícolas usados nos equipamentos. E também o uso de adubos nitrogenados também cria óxidos nitrosos. Então, 20% é essencialmente CO2, pouco CO2, o gás metano e os óxidos nitrosos que vêm do uso de adubos nitrogenados. Estudos dizem que pode ser reduzido em 30% essas emissões. Uma das razões por que a pecuária é importante, porque 70% da superfície agrícola útil do planeta, toda a parte que é agricultável, que usa a agricultura, que seja sob a forma produção de grãos, ou seja, pastagens, elas são destinadas à alimentação de animais, inclusive incluindo peixes, incluindo moluscos de água, todo tipo de criação. Não é? E essa produção agrícola de grãos, porque a maior parte do gado hoje é estabulado. Ele é alimentado não com capim, ele é alimentado com soja, com trigo, com milho, com mandioca, com aveia. Esses animais viraram granívoros. Em vez de ser herbívoros, eles passaram a ser granívoros. Não é? Com um rendimento trófico baixíssimo, ou seja, você dá 10 quilos de biomassa vegetal em matéria seca para um bovino, ele só vai converter desses 10 quilos de biomassa vegetal em 1 quilo de biomassa animal sob a forma de carne e leite. O resto é perdido sob a forma de estrume e de calor. Então, é um negócio, por isso que a pecuária é a grande produtora responsável por 14% desses 20%. O outro segmento do setor agrícola, esse marrom, 10%, esse aqui é o que eles chamam, o pessoal que trabalha com essa questão ecológica, de uso do solo e desmatamento. Esses 10% é basicamente CO2, porque ele é resultado do desmatamento, da extensão das fronteiras agrícolas em meio florestal e das savanas. Ou seja, se vai estendendo
antropizando cada vez mais os ecossistemas naturais, quer dizer, aquelas formações naturais de floresta, de savanas, etc., elas estão sendo cada vez mais reduzidas. E, com isso, diminuindo, inclusive, a diversidade vegetal e animal, que é uma das consequências. Não é? Então, o espaço físico onde prosperavam essas espécies vegetais está cada vez mais reduzido. E sendo queimado, liberando aquela quantidade de carbono que estava estocado nas árvores, em todo canto, vai diminuindo. Então, 10% é resultante disso. Uma parte também vem da agricultura de terra queimada, né? Sobretudo na África e na Ásia, que eles fazem um sistema de rotação de culturas, queima aqui, planta, depois passa para o outro lado e espera recuperar essa parte que foi queimada, vão rodando. Mas a maior parte é desmatamento para a extensão das fronteiras agrícolas no Brasil, na Amazônia, digamos assim, porque a Amazônia brasileira são 60% da Amazônia total. Das florestas africanas, das florestas da Ásia e da Indonésia, e agora também das florestas boreais no Círculo Polar Ártico, que estão incendiando porque há uma mudança climática e o negócio está ficando feio. O que aconteceu na Austrália é um exemplo disso, e isso vai se repetir todos os anos, não é uma coisa esporádica. Então, esses 10%. E, finalmente, nós vamos ter os outros. Esses outros são essencialmente, que é difícil classificá-los. Eles fazem parte dos 3 setores, mas, digamos assim, são os aterros sanitários, os circuitos de refrigeração que usam CFC, as águas usadas, o tratamento de lixo, queimas, etc., que são esses segmentos. Eles correspondem a 7% das emissões de gases de efeito estufa, e elas provêm essencialmente das emissões de tratamento de dejetos urbanos, de aterros sanitários que sejam controlados ou não, da incineração de lixo, de fluidos da refrigeração que usem refrigeração, sobretudo os clorofluorcarbonos, e das águas usadas, que emitem CO2, pode ser metano e pode ser óxido nitroso. Finalmente, terminamos aqui. E eu gostaria de fazer algumas observações comparativas inicialmente. Eu estou aqui falando e sendo gravado através de um computador no sistema digital. O sistema digital, que eu conheço muito pouco isso, ou toda essa rede informática, rede, etc., desde a produção física desse computador que está aqui na minha frente, do celular, que a gente pode ver as emissões, ver vídeos, etc., os data centers, os bancos, as centrais, etc., por onde passa todo esse sistema de rede, hoje, eles emitem aproximadamente 5 a 6% das emissões de gases de efeito estufa. Só para vocês terem uma ideia, é o equivalente do que vocês veem na rua, hoje, no mundo inteiro, de veículos de passeio. Quando a gente olha
uma imagem de Nova York ou de Paris, um engarrafamento, etc., daquele ali, todo aquilo ali está emitindo CO2. Então, é a mesma coisa, é a mesma quantidade de emissões de CO2 que vem desse segmento, que é um estudo recente agora. Assim como é igual à produção de cimento, os 6% que eu disse agora há pouco, para se ter uma ideia da dimensão da questão. O uso, por exemplo, da imagem que vocês estão vendo, minha aí, eu falando, etc., essa imagem ela consome uma quantidade de energia muito grande. Da parte das transmissões de fluxo, que eu não sei como é que chama, quase a metade das emissões desses fluxos, que acho que chama streaming, eles são em consequência das imagens em movimento, dos vídeos, né? Agora, as pessoas... Claro, é interessante usar isso, não estou criticando, mas a gente também tem maneiras de diminuir o peso dessas emissões. Podemos evitar de enviar uma série de coisas que são desnecessárias, etc. Isso é apenas para comparar por exemplo, o segmento do automóvel, 6%. Vocês veem o que é do número de veículos que estão na frente da gente o dia inteiro, para qualquer lugar que a gente vá. Veículos de passeio. É o mesmo de cimento e é o mesmo dos fluxos informáticos. Outro aspecto. No caso das emissões do segmento agrícola, né, aproximadamente agrícolas e mais uns 10% dos outros segmentos, principalmente as agrícolas, elas não podem ser reduzidas, essas emissões de CO2, pelo emprego de energias renováveis. Não é uma coisa fácil de ser resolvida com energias renováveis. Não podemos confundir energia e eletricidade. Então, é um problema gigantesco que nós temos diante de nós. Boa parte da energia usada na produção industrial, bem como dos transportes, particularmente de carne, também dificilmente vão ser substituídas por energia eólica e solar. Produção de cimento e aço, muito complicado. Eu estou dizendo essas coisas porque a degradação ecológica que nós estamos assistindo da ecosfera, ela é resultado da integração numa sociedade termoindustrial de aproximadamente a metade da população do planeta. Nós temos aproximadamente 5 bilhões de pessoas, 4 bilhões e meio de pessoas, 4 bilhões, 5 bilhões de pessoas integradas em distintos níveis de intensidade na sociedade termoindustrial. Nós teríamos que dar qualidade de vida para os demais que vivem. Nós temos 2 bilhões e meio de camponeses, temos 1 bilhão, quase 1 bilhão de pessoas que não têm energia elétrica. Então, como é que a gente vai chegar lá? Sendo que 10% da população emite 52% dos gases de efeito estufa. Então, é um problema que não sei, temos que pensar, porque se a gente pensar que nós vamos continuar crescendo para atingir toda essa população, não é possível, não é? Então, nós vamos ter que viver numa sociedade com sobriedade e essa sobriedade tem que ser compartilhada. Bom, é isso que eu tinha para dizer por hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, apesar de tudo que eu disse, tem um aspecto bastante pessimista. Mas a gente precisa enfrentar essa questão que não é simples.
Eu agradeço e boa noite.